Quando a gente fala em Jurassic Park, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Dinossauro, né? Evidentemente. O T-Rex rugindo, o Velociraptors caçando, aquela mistura de aventura e suspense que marcou gerações, né? Mas e se eu te dissesse que esse filme nunca foi realmente sobre animais gigantes? Você acredita em mim? Porque, cara, a mensagem por trás dele, ela é muito mais sombria, provocativa do que parece, atemporal. E eu vou te provar. Vem comigo e vamos pro vídeo. Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. Galera, antes de começar eu peço que você se inscreva no canal, deixa aquele likezão e ativa o sininho para você não perder nada e ajuda demais a gente, tá? Então, dito isso, vem comigo, vamos lá. Galera, quando o Jurassic Park chegou aos cinemas em 1993, foi um choque assim mundial, foi absurdo. Porque imagina, até então a gente tinha nos cinemas dinossauros que eram bonecos, stop motion ou efeitos que a gente conseguia perceber que era falso, mas até então a gente não ligava muito. Aí chega o Steven Spielberg, misturando animatronics gigantes com tecnologia digital de ponta e criando criaturas que pareciam vivas de verdade. O público aqui simplesmente não acreditava no que estava vendo, né? Porque, cara, o T-Rex correndo na chuva, os Velociraptors caçando. Cada cena parecia impossível e mágica demais nessa época. Não à toa, o filme ele virou um fenômeno cultural instantâneo. Né? O filme, a partir disso aí, ditou praticamente todos os filmes que a gente conhece de dinossauro dali pra frente. Foi uma coisa assim realmente atemporal, em todos os sentidos, tá? Mas assim, enquanto todo mundo saía do cinema impressionado com o Parque dos Sonhos, né? Os dinossauros hiperrealistas, a verdadeira mensagem ela estava passando despercebida. Apesar do fascínio que o público tem pelos dinossauros, a crítica escondida por trás ela é muito mais profunda e muito menos mágica do que a gente vê e do que parece. Antes do Spielberg transformar a franquia em blockbuster, tinha uma pessoa chamada Michael Crichton, o cara por trás do livro, basicamente. E esse cara aqui, ele não estava preocupado em criar dinossauros pra galera se divertir. Não era isso. O Crichton era fissurado em ciência, só que com uma dose de terror. Ele adorava mostrar o que acontece quando a gente vai longe demais e perde o controle. Os seus livros sempre tinham essa pegada de tecnologia avançada, experimentos que saem do trilho e pessoas pagando caro por isso. Você está entendendo onde a gente vai chegar? O Jurassic Park era sobre ciência ultrapassando os limites. Pegou a visão? O verdadeiro monstro. Galera, o parque de John Hammond, quando a gente tem uma visão, à primeira vista, vamos dizer assim, a gente pensa que é um sonho realizado. Só que esse sonho, ele não é movido por ciência pura ou por um desejo de conhecimento. Ele é movido por lucro, status, ou também pela aquela vaidade de dizer eu consegui o que ninguém nunca conseguiu. E de fato, conseguiu mesmo. Eu me sentiria foda pra caralho se fizesse um negócio desse, pelo amor de Deus. Agora, onde mora a metáfora central? O parque ele é uma jaula disfarçada de espetáculo. É a prova de que o homem acredita que pode controlar forças muito maiores do que ele mesmo. A vida, no entanto, a gente sabe que não funciona desse jeito. Como dizia já o Ian Malcolm, abre aspas, a vida sempre encontra um caminho, fecha aspas. Essa frase aqui é muito importante. Inclusive, o Malcolm é o verdadeiro profeta do filme, né, cara? Enquanto os outros estão deslumbrados com os dinossauros, ele já consegue ali enxergar um desastre, antes mesmo de acontecer. Ele explica, inclusive, a teoria do caos, que são sistemas complexos e são imprevisíveis, e sempre surgem variáveis que ninguém consegue calcular. E é exatamente isso que acontece quando os Velociraptors, por exemplo, com inteligência quase que assustadora, descobrem como abrir portas. Entende? Ou quando o T-Rex ele escapa do que deveria ser um recinto à prova de falhas até então. Isso aqui não foi azar, não foi acidente, foi consequência inevitável da nossa soberba, da presunção humana, tá entendendo? O Spielberg, por exemplo, ele deixa muito claro isso em diálogos que a gente às vezes até esquece, como quando a Ellie Sattler olha para o Hammond e solta assim para ele, abre aspas, você acha que tem o controle, mas no fundo não tem nada, fecha aspas. O parque não era um milagre científico, era só uma jaula ali disfarçada de entretenimento. E essa aqui que é a ironia. O que o Hammond ele vende como mágica, na verdade, é quase que uma manipulação. Ele não criou vida.
Ele forçou a natureza a seguir o roteiro que ele queria, ignorando ali totalmente que a vida não aceita ser controlada. Aí o resultado disso é que o caos toma conta e mostra que por mais cercas elétricas que você possa colocar, que você construa, mais dinheiro que você tem na tecnologia, a natureza ela encontra um caminho. Você se ligou? Pegou? Ah, agora eu entendi! No fundo, o Jurassic Park ele não celebra a ciência de fato, assim, ele critica o uso dela sem a responsabilidade. A mensagem não é, olha que incrível, os dinossauros estão de volta, uhul! Não, mas sim, olha o que acontece quando a humanidade tenta brincar de Deus. Vocês entenderam? E isso fica ainda mais pesado quando você percebe que os dinossauros não são os vilões, né? Não são os monstros. Eles estão ali apenas sendo o que eles são, animais, com seus instintos. Os verdadeiros monstros da história são os humanos e a sua arrogância de achar que pode controlar tudo. E então a gente vê o porquê que o parque ele fracassa, porque ele nasceu do orgulho, não importa, de novo, como eu disse, quanto a tecnologia, quanto a grana você coloca, quanto cercados de segurança, a natureza ela não se curva ao controle humano. Paralelo com o mundo real. Galera, vamos parar para pensar agora na mensagem que esse filme traz para nós. Por exemplo, sobre como a nossa arrogância pode sair caro. E quando a gente olha para a nossa realidade, veja o seguinte: clonagem, manipulação genética, inteligência artificial, vai amarrando esses itens aí. Tudo isso é o mesmo dilema que o parque mostrou pra gente lá em 1993. A gente adora a tecnologia, adora empurrar os limites, só que nem sempre a gente pensa nas consequências. E aí eu até faço um parênteses para dizer o seguinte para vocês. Eu sou uma pessoa, por exemplo, sou extremamente a favor do avanço tecnológico e das coisas como elas têm que ser. E eu acho que acontece até de forma natural. Inclusive, as pessoas que não se adaptarem, cara, vai ficar de fora. Isso é fato, não adianta. Agora, o que a gente tem que ter em mente são as consequências, são os limites. Esse é o ponto. Por exemplo, hoje em dia, a gente tem um projeto já criado que está recriando espécies extintas, tipo o mamute lanoso. Ou o lobo terrível que a gente viu recente agora, né? Que inclusive isso foi uma coisa sensacional, né? Só que em algumas pessoas pode gerar um sentimento de medo, porque a galera começa a discutir aonde tudo isso pode chegar, até onde a gente pode ir com isso, né? E a gente nem precisa pensar tão longe assim, se você for imaginar a inteligência artificial, por exemplo. Avançando rápido demais, sem leis claras, sem uma regulamentação suficiente. É basicamente, fazendo uma analogia agora ao filme, é o T-Rex do mundo real. A diferença é que se algo der errado, lógico, uma comparação absurda, mas se algo der errado, o caos ele não vai ficar só na tela de cinema lá bonitão pra gente assistir, né? Então, eu acho que cabe aí o pensamento e também fica uma reflexão. O Jurassic Park, ele pode até ter marcado a infância de muita gente, como a minha, marcou de forma absurda também, como um filme de aventura com dinossauros. Só que a grande lição que ele deixa é outra. É um alerta que continua atual nos dias de hoje, especialmente no mundo em que a ciência avança cada vez mais rápido e, cara, assim, se a gente brincar de Deus sem humildade e sem responsabilidade, como Ian Malcolm disse, a natureza ela encontra um caminho. Não, eu só estou dizendo que a vida encontra um meio. E o caos também. Fica a reflexão para nós, né? Mas agora eu quero saber de vocês, meus amigos. Vocês já pararam para pensar dessa forma? Faz sentido para vocês? Deixa aqui sua opinião nos comentários pra gente trocar aquela ideia da hora. E óbvio, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele likezão e ativar o sininho. Cara, ajuda muito a gente e é de graça. Não, é muito caro. Então ajuda aí. Obrigado por quem ficou comigo até agora. Até a próxima. Fui!